Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. A gente sempre recebe também um convidado especial, uma pessoa que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Vamos conversar hoje com o vereador Edilson Dias, ele que é presidente da mesa diretora da Câmara de Guarujá, está aqui já ao meu lado, graças a Deus conseguimos arrumar um espaço nessa agenda atribulada aí. Obrigado pela presença, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Eu que agradeço mais uma oportunidade, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer que é um imenso prazer, Valdir, estar aqui no seu programa e todas as vezes que for convidado estarei aqui, com certeza. Obrigado, Edilson. Como é que foi esse início de mandato na presidência da Câmara aí? Como é que foi o início, todas essas atribulações e também vários projetos aí polêmicos apresentados? Já tive a oportunidade de conversar uma vez já lá no seu gabinete, mas ainda não haviam começado as sessões ordinárias, né? Como nós conversamos aquele dia, todas as bandeiras que o vereador defendia lá do plenário foi para a mesa diretora e acabou está pelo menos tentando implantar, né? Como a mudança de horário, o fim do voto secreto. Exatamente. E aquelas outras questões. Valdir, da mesma forma que eu atuava enquanto vereador, continuo atuando enquanto presidente do Legislativo. Eu fui vereador durante 6 anos, sem ser presidente, estou no 7º ano, aliás, no início do 7º ano de mandato, agora como presidente. Obviamente, mesmo a gente tendo essa bagagem como vereador, 6 anos na vereança, a gente não tem acesso à administração da casa, né? A gente, agora como presidente, sim. Então, é um trabalho árduo. Esses primeiros 60 dias entre janeiro e fevereiro, eu me dediquei a me debruçar sobre todos os processos internos, licitações, contratos, despesas, custos, receitas, enfim, para a gente adotar um sistema de gestão com muita austeridade para fazer frente à crise e também para ajudar a prefeitura, independente de partido político, se estivermos apoiando ou não o prefeito que aí está. Eu acho que a gente tem que ter sempre como meta, a gente solucionar ou tentar solucionar e colaborar na resolução dos problemas da cidade. Essa é a minha pauta. Então eu implantei na Câmara, determinei corte de gastos. Para você ter uma ideia, contratos foram reduzidos em 25%, 20%, 10%, enfim. E nós vamos fazer uma economia este ano, economia esta que será revertida aos cofres da Prefeitura, porque todo o recurso economizado na Câmara, ao término do exercício, ou até antes do término do exercício, nós devolvemos estes recursos para a Prefeitura, e a Prefeitura pode pegar estes recursos e usá-los em outras ações, no sentido de resolver diversas questões, diversos problemas que o município atravessa. Então nós vamos agora, eu já estive, para você ter uma ideia, eu já estive conversando com o secretário de Saúde, com o prefeito Walter Suma, que foi super receptivo à ideia. Nos meses de junho, julho e agosto, nós vamos devolver recursos para a prefeitura, e esses recursos serão investidos na aquisição de equipamentos para a saúde. Para a saúde, como por exemplo, equipamentos de raio-x de última geração, do PAN da rodoviária, a UPA da rodoviária e a UPA da São João, aquisição de ambulâncias para o SAMU, aquisição de viaturas para remoção, mamógrafo. Nós precisamos de um mamógrafo para que as mulheres possam fazer exames preventivos, em relação ao câncer da mama, enfim, e uma série de outros equipamentos de menor valor. Nós vamos fazer essa programação e entregar equipamentos em junho, julho e agosto. Quando eu digo entregar, a Câmara Municipal, os vereadores que têm apoiado este presidente em todas as medidas de corte de despesa, eu quero deixar claro aqui que os vereadores têm sido receptivos e cada um tem colaborado da sua forma. A mesa diretora tem me apoiado, que é o primeiro secretário, o segundo secretário e o vice-presidente. Eu acho que é desta forma, independente da postura que a Câmara adota, ou que cada vereador adotará em relação à administração, a gente não pode deixar de
de promover esforços no sentido de Câmara e Prefeitura tentar minimizar o sofrimento do povo, principalmente na área da saúde. Então essa foi a nossa marca nesses primeiros 60 dias. Odilson, você é um político já antigo, experimentado aí com passagem pela Assembleia, com trânsito aí, deputados e tudo, um homem de partido. Não sente assim que tem um movimento assim, sem volta, talvez nascido até de baixo para cima, como muitas vezes, como poucos movimentos que nasceram, de uma nova política, assim, um movimento, uma necessidade da população de ver a política sendo feita, evoluindo de uma forma diferenciada? Exatamente, o político inteligente tem que entender esses movimentos, tem que captar esses movimentos na população e tentar trazer esses movimentos, transformar esses movimentos em ações concretas durante o exercício do seu mandato. Alguns teimam em praticar a velha política do ranço, do quanto pior melhor, enfim. Eu fui oposição à administração anterior porque entendi que a administração anterior promoveu um processo de degradação, de destruição da cidade. Está aí a prova. Agora, o governo atual, eu mesmo disse que vou dar um tempo, deixa o prefeito iniciar os seus trabalhos, as suas ações. Tem algumas críticas, já percebi alguns erros, que são tomados de forma assodada. Enfim, acho que na questão da tarifa ele falhou, que não precisava este presidente ter apresentado uma indicação no dia 7 de fevereiro, portanto, mais de um mês após a posse, e essa indicação assinada por outros 13 vereadores, dos quais eu agradeço, para a gente entregar essa indicação para o prefeito, para solicitar ele que baixasse a tarifa de transporte público, ou seja, que revogasse o aumento que a prefeita anterior deu. Ali acho que houve uma falha, ele deveria ter feito isso já na primeira semana como prefeito, ele deveria assinar o decreto e cancelar o decreto da Antonieta, que aumentou a tarifa de R$ 3,20 para R$ 3,70. Acho que houve falha naquela questão por parte do prefeito. Mas ele atendeu a nossa solicitação, antes tarde do que nunca, atendeu a solicitação da Câmara e baixou a tarifa e merece os parabéns por isso. Agora a gente percebe algumas falhas, mas eu acredito que a gente tenha que dar um pouco mais de tempo ao governo, para que, até porque a forma com que ele assumiu a administração de Guarujá, pelo amor de Deus, né? Se a Antonieta dizia que assumiu a cidade numa situação difícil do prefeito anterior, imagina como ela passou a prefeitura para o governo atual. Mas também não adianta o governo atual querer passar 4 anos lamentando como a prefeita fez no primeiro mandato dela. Acho que 3, 4, 6 meses é um tempo suficiente para ele colocar a máquina para andar. Então nós vamos aguardar esse tempo. Também não vou deixar de criticar quando tiver que fazer críticas, enfim. Mas nós vamos, eu entendo que nós, a classe política e a população, acho que tem que dar um tempo a mais aí para o prefeito, para ele poder mostrar que veio. E esse movimento, assim, estou falando que é uma coisa talvez até silenciosa, poderia chamar de silenciosa, não é por causa das redes sociais, né, que ajudam muito hoje a população a fiscalizar os atos. Olha, eu tenho adotado algumas medidas, né, algumas que dependem apenas da minha assinatura e outras que dependem da votação pelo plenário. Por exemplo, que depende apenas da minha decisão ou da decisão da mesa, nós já tomamos e vamos tomar outras. Como, por exemplo, hoje o munícipe pode acessar o site da Câmara e ter informações que ele não conseguia ter antes. Por exemplo, você acessa o site da Câmara, você tem lá tudo o que o vereador tem à disposição, o quanto ele ganha, se tem décimo, se tem férias, se tem carro à disposição, se tem cota de combustível, se tem cero, quantos assessores, salário de assessor, está tudo lá. Se a população quiser saber quanto custa um vereador na cidade de Guarujá, pode acessar o site da Câmara, que lá está todas as informações. A população também pode consultar o uso dos carros oficiais pelos vereadores. Toda viagem que é feita utilizando o carro oficial do Legislativo, nós temos 4, e essa viagem a gente disponibiliza no site. O dia, o vereador que usou, o motorista que usou, o carro que foi usado, a quilometragem, para onde foi, o que foi fazer, está tudo lá.
Uma outra medida importante, eu considero uma das mais importantes, é que agora a população vai ter acesso, através do site da Câmara, né, como votou o seu vereador em cada projeto na Câmara. Então a população fica sabendo que, olha, foi votado na Câmara um projeto tal. Poxa, eu queria saber quais foram os vereadores que votaram a favor e os vereadores que votaram contra. Acesse o site da Câmara, é só clicar lá no projeto, você vai saber se ele foi aprovado ou não, vai saber quem votou a favor, quem votou contra, ou seja, transparência total. E futuramente, como eu disse no início, como nós estávamos fazendo um trabalho de redução de valores de todos os contratos da casa, vamos gerar uma economia, e essa economia será revertida aos cofres da prefeitura para adquirir os equipamentos de saúde, por exemplo. Esses contratos, eu acabei de assinar na última sexta-feira os últimos aditamentos. Aditamentos são alterações nos contratos, para reduzir em 25% os últimos 2 contratos que nós pactuamos, né? Esses contratos também serão disponibilizados no site da Câmara, a população ter acesso aos contratos da casa. Então, eu acho que essa é a nova forma de se fazer política que a sociedade espera, embora eu já vinha atuando desta forma e defendendo essas ideias desde quando tomei posse pela primeira vez há 6 anos atrás. E você sabe disso. Outras medidas que dependem da votação, eu apresentei, mas depende de votação pelos vereadores. A gente pode falar? Com certeza. Quer deixar para o próximo bloco? Não, podemos falar. Eu ia até te perguntar, porque eu ia salvar a foto, eu acabei passando, talvez ainda consiga na semana aqui, no segundo bloco. Uma faixa estendida no plenário, para alguns populares, o que vocês votaram e aprovaram enquanto nós trabalhávamos. É uma frase significativa, que é justamente já um movimento pela mudança do horário da sessão. Exato, eu apresentei um projeto de resolução, depende da votação dos demais vereadores, para a gente alterar o horário da sessão das 15 horas para as 18 horas. 15 horas, o povo está trabalhando, né? Às 18 horas é o horário ideal, porque a primeira parte dura entre 2 e 3 horas, ou seja, entre 8 horas e 9 horas começa a segunda parte, que é a parte que eu acredito ser a mais importante, que são as votações. Então a primeira parte dura de 2 a 3 horas, que é o momento em que os vereadores apresentam os seus trabalhos. E a segunda parte, volto a repetir, que se iniciará entre 8 e 9 horas, é onde ocorrerá a discussão e a votação dos projetos que constam na pauta. Essa é a parte mais importante. Começando entre 8 e 9 horas, a população poderá comparecer em maior número à Câmara e assistir pela televisão. Então eu acho que é uma medida importante, uma medida que vem, que tenta promover uma maior participação da sociedade nas decisões do Legislativo, mas nós temos outras ideias que nós vamos passar para você aqui no segundo bloco. Tá? Uma outra medida que eu apresentei também, e que vai depender da votação dos vereadores, é o fim do voto secreto. Acabar com todo e qualquer voto secreto na Câmara. Que é uma tendência? Uma tendência. O voto tem que ser aberto. A população tem que ter o direito de saber como votou o vereador. Em todas as situações. Então, essas medidas, também tem um outro projeto meu, para a gente acabar com a votação dos requerimentos de informação. A forma que o vereador tem de fiscalizar o executivo é apresentando requerimentos, solicitando ao executivo cópias de documentos ou solicitando informações. Esses requerimentos, por incrível que pareça, vão à votação. Ou seja, a Constituição determina que o vereador tem a obrigação de fiscalizar, mas o parlamento vota para decidir se o vereador pode ou não fiscalizar. Quer dizer, é contraditório. Requerimento, no meu entendimento, tem que ser apresentado e encaminhado automaticamente para que o executivo responda. Como é isso em outros parlamentos? É dessa forma, é automaticamente. Não existe votação, por exemplo, da Câmara Federal, não existe votação de requerimento que um deputado federal vise fiscalizar o executivo. Aqui no Guarujá existe, no meu entendimento, essa aberração.
Então, a minha proposta visa acabar com essas votações. O vereador quer fiscalizar, apresenta o requerimento é encaminhado automaticamente, o prefeito tem que responder. E não foram poucas as vezes em que vereadores de oposição, assim como no mandato, na administração, gestão anterior, o vereador Edilson fazia parte da oposição, em outras bancadas também, em outras gestões, aquela necessidade de fiscalizar, o requerimento negado, e o vereador acaba precisando recorrer à justiça para conseguir uma diversas informação. Vezes, exatamente aquele processo da merenda, por exemplo, eu consegui através da lei de acesso à informação. Quer dizer, a gente, como vereador, a gente não consegue essas informações. E aí, como cidadão, eu tenho que usar a lei de acesso à informação para ingressar na justiça para tentar obter esses documentos. Ou seja, o projeto visa acabar com esse tipo de anomalia na Câmara Municipal. Só para concluir a história do site também, eu vi uma informação que o município pode acompanhar o trajeto dos veículos oficiais. Sim, foi o que eu falei agora. Todas as viagens agora são rastreadas. Certo. Com equipamento no veículo. Lá. Equipamento no veículo. Nós colocamos rastreador nos veículos. Se ele solicita o uso do carro e diz que vai na Assembleia, quero deixar claro que o uso do carro, ele é permitido. Os carros estão lá para isso. Mas o vereador tem que usar o carro a serviço da cidade, do mandato. Ele não pode, por exemplo, pegar o carro e levar a família dele para pegar um avião no aeroporto de Congonhas ou de Cumbica. É uma viagem particular, porque ele está usando o carro da Câmara para isso, para economizar combustível, economizar pedágio. Ou seja, então os carros podem ser utilizados. Então, só que agora o vereador tem que dizer para onde vai e o que vai fazer e o endereço que ele vai. E aí esse rastreador, ele monitora se o carro realmente percorreu aquele percurso e chegou naquele destino que o vereador solicitou. Então é uma forma da gente controlar o uso dos carros, evitar que o erário seja atingido, ou seja, que o dinheiro público seja gasto de forma desnecessária. O vereador pode usar carro a hora que ele quiser, desde que seja a serviço do mandato, mas agora tem mais controle. E dando ao município a oportunidade de verificar no site da Câmara. Isso aí. Uma questão bastante significativa aí que foi apresentada na semana passada, com relação à possibilidade do vereador utilizar uma parte do orçamento para a execução de obras, melhorias ou a compra de equipamentos, que é a chamada emenda parlamentar. Eu ia conversar com isso depois no segundo bloco. Sim. Mas antes de entrar no intervalo, vou mostrar para vocês na tela o jornal Assunto Cidade, edição desta semana. Fábio, colocar para nós, por favor. Aí a matéria principal, uma reportagem sobre a infestação de pombos ao redor do Paço Municipal Moacir dos Santos Filhos, coloca em risco ali pelo menos uma centena de funcionários que trabalham ali por conta de doenças transmitidas pelos pombos. Um desses funcionários, por exemplo, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio prefeito, corre risco de doença e até de morte por conta das doenças transmitidas pelo pombo. Várias outras informações aí, vamos passando, Fábio? Aí a coluna Coquetel Político, sempre a participação do artista André Albino, Babu, desta vez com a vaca de papelão que ele desenhou aí, seu bom humor, página 3, Fábio. Projeto de lei que nós vamos conversar já, permitindo que cada vereador controle 0,05% do orçamento municipal. Patrocínio aí sempre do Almari, restaurante Almari, do meu amigo Marcos Dias, que tem lá um salão de festa sensacional. Vamos passando, Fábio? Aí uma coluna social, o Colégio Alfa, que realizou nessa semana uma tarde de contação de histórias e de autógrafos. Coluna do Maurício, rock, cerveja e outros assuntos importantes. Vamos passando, Fábio? Mais um pouco da coluna social. E um artigo do maior entendedor de direito da cidade, minha humilde opinião, Dr. Sócrates Musculis, um antigo advogado, mas nunca antiquado, está sempre se modernizando, sempre se atualizando sobre os temas. Vamos passando, Fábio? Notícia aí do coordenador da UNAEP, coluna do empreendedorismo, do Aldo Boaventura. Vamos passando. Noticiário esportivo, olhar do Coquinho sobre o surf, coluna Gol de Placa, do Lucas, que voltou a escrever também no jornal. Todo mundo está voltando, vamos passando. E a matéria do Sérgio Iplinski, artista plástico consagradíssimo de Guarujá, que está expondo no Espaço Cultural da Câmara. Bom, o programa Assunto Cidade volta já com mais bloco da entrevista do Edilson Dias. Fica com a gente que é rapidinho.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem-vindos a mais um bloco da programação de cidade de hoje, com o vereador e presidente da mesa diretora, vereador Edilson Dias. A gente terminou o primeiro bloco deixando no ar a informação sobre a emenda apresentada na última semana pelo vereador Edilson Dias, e vai explicar melhor para nós como que é essa questão do vereador poder ter direito de utilizar, ou de pelo menos de controlar 0,05% do orçamento. Bom, o que acontece, Valdir? Nós temos hoje, no Congresso, os deputados federais. Eles têm a possibilidade, têm a prerrogativa de apresentar emendas parlamentares ao orçamento da União. Os deputados estaduais também têm essa prerrogativa de apresentar emendas parlamentares ao orçamento do governo do Estado. Em algumas cidades, país afora, inclusive na nossa vizinha Santos, já existe a emenda parlamentar municipal. O que isso significa? Que além dos deputados federais e dos deputados estaduais, que hoje conseguem dar respostas à sociedade, né, vou dar um exemplo, um grupo de pessoas de uma certa classe procura um deputado estadual X, conversa com ele sobre determinado assunto, enfim, da sua comunidade, do seu bairro. Olha, nós temos aqui no nosso bairro a falta de uma rede de águas pluviais, como ocorreu com o deputado Nilton Tato. E o Nilton Tato, que é nosso amigo, enfim, nós somos parceiros, apresentou uma emenda ao orçamento da União, destinando R$500 mil para o Jardim Conceiçãozinha, para que lá se dê início à implantação da rede de águas pluviais, ou seja, ele está conseguindo dar resposta à comunidade. O vereador não consegue. O vereador é cobrado, e com razão, a população solicita obras, solicitações, apresentam as suas demandas, mas o vereador de Guarujá não consegue dar a resposta, a não ser apresentar uma indicação na Câmara, que nós chamamos, como se fosse um ofício, que é enviado para a Prefeitura, que atende ou não o pedido do vereador. Não é obrigatório. São pilhas, o atendimento. Né? Pelo resumo da sessão, são pilhas de indicações. Então, eu apresentei uma proposta de alteração à nossa Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica, que, assim como o Santos, para a gente instituir também no Guarujá a emenda parlamentar municipal. Significa que, no momento da votação do orçamento, que ocorre sempre no final do ano, cada vereador de Guarujá tenha direito de indicar R$500 mil em emendas parlamentares. Isso significa 0,05% da receita corrente líquida do município, que no ano passado foi na ordem de R$1 bilhão.
Receita corrente líquida, não é do orçamento inteiro. Tá. Isso, meio milhão, você soma vezes 17 vereadores, dá 8,5 milhões por ano, que poderiam ser indicados através de emendas parlamentares. Isso representa 0,85% do orçamento. Não chega a 1%. Significa o quê? Que aquele vereador cuja comunidade solicita a ele, olha, vereador, a gente está precisando que a prefeitura asfalte essas 3 ruas. O vereador pega a emenda parlamentar dele e solicita e indica que aquele meio milhão seja utilizado para o asfaltamento dessas 3 ruas. E se não der, no ano seguinte ele indica mais meio milhão, ou se junta com outros 2 ou 3 vereadores, todos eles pegam as suas emendas e destinam para o asfaltamento daquelas 3 ruas, enfim. Alguma resposta o vereador acaba conseguindo dar à sociedade, mas da forma que é hoje a gente não consegue, nós somos apenas cobrados. E quando a gente apresenta esses pedidos à prefeitura para que ela realize esses serviços, quando a prefeitura realiza, quem leva os louros é a prefeitura. Quando o executivo não realiza, é o vereador que é cobrado. Então isso visa dar mais empoderamento, dar mais poder de decisão ao vereador de Guarujá. É justamente aí que eu queria, esse ponto que eu queria pegar. Essa medida não acaba se tornando um reflexo de uma ausência de ação por parte do executivo? Exatamente. Exatamente. Eu acho que desta forma o vereador vai poder participar mais ativamente, né, na destinação de uma pequena parte dos recursos do orçamento. Né. Quero deixar claro, para que não haja dúvida, não é que o vereador ele vai ter esses 500 mil, ele vai receber esses 500 mil e aplicar onde ele quer. Ele vai apenas indicar no orçamento. Ele vai determinar que meio milhão seja utilizado para o asfalto, para a compra de equipamentos, para a rede de águas pluviais, dividir esses valores. Olha, eu quero que seja destinado 100 mil reais para 5 entidades sociais da cidade, ou seja, ele vai ganhar esse poder e volta a repetir. Desta forma ele consegue dar um retorno à sociedade. Talvez não da forma que deveria ser, mas já é um começo. Eu espero que essa proposta só vai entrar na pauta daqui a 1 mês e meio. Eu espero que seja aprovada pela Câmara. Já houve tratativas, inclusive com o Executivo, assim, sobre a questão... Conversei com o Executivo, tanto é que para apresentá-la, para apresentar uma proposta de alteração da nossa lei orgânica, são necessários 6 assinaturas, a minha e mais 5. Certo. Praticamente todos os vereadores assinaram para que eu pudesse apresentar essa proposta. Então acabou se tornando uma proposta, eu diria, da casa como um todo. E eu não vejo, conversei com o prefeito antes, né, eu não vejo nenhum empecilho para que essa proposta vá adiante e seja aprovada pelo parlamento. Uma outra questão também que eu observei no projeto, conversamos até lá na Câmara, é a possibilidade de união de algum grupo de vereadores aumentando a verba. Exato. Se você tem uma obra, um exemplo, um bairro onde existe a necessidade de construção de uma creche. Mas a creche custa, a sua construção custa 3 milhões. Tá? 6 vereadores podem se juntar e destinar os seus 500 mil, 6 vezes 500 mil, 3 milhões, e destinam todos eles para a construção daquela creche. Existe essa possibilidade também. Legal. Bom, e aí a proposta ainda vai, logicamente, à votação, precisa de maioria de 2 terços. Precisa de 2 terços, 12 votos. Né? Vai para a Comissão agora de Justiça e Redação, eles emitem o parecer, depois vai para a Comissão de Mérito, que tem 20 dias para emitir também o seu parecer, aí depois volta para o plenário para entrar em votação. Isso que muitas vezes a população não entende, é que não demora, né? Limitação, né? Já tem meses já falando, por exemplo, da questão da mudança do horário. Sim. E até agora... uma coisa que eu sempre tenho dito, no mínimo uma semana antes que esses projetos entrarem em pauta para serem votados, nós vamos dar publicidade nas redes sociais para que todos, aqueles que queiram, obviamente, possam acompanhar a sessão na Câmara Municipal e, consequentemente, acompanhar a votação. Certo.
Uma outra questão também que é sempre recorrente aí na atuação da Câmara do Guarujá, por conta até da característica geográfica da cidade, tão espalhada, uma ilha tão extensa, a questão da Câmara, como se fosse uma Câmara itinerante, possibilidade de que a Câmara fosse a outros lugares, não ficasse só presa ali no ambiente do prédio do Poder Legislativo. Algum projeto desse sentido no andamento? Olha, foi aprovado em 2003, eu já era vereador, um projeto do ex-vereador, hoje deputado federal, Marcelo Squacioni, da Câmara Itinerante. Mas ele, como presidente, assim como o presidente que o sucedeu, não colocaram em prática a Câmara Itinerante. Então nós aprovamos agora um projeto, inclusive revogou esse projeto da Câmara Itinerante, o atual projeto foi um projeto de minha autoria, já foi aprovado, criou a Câmara Jovem e a Câmara no Bairro. O que isso significa? Primeira quinzena de todo mês, nós temos um calendário já fechado, primeira quinzena do mês, a começar agora de abril, nós vamos realizar uma sessão da Câmara numa faculdade ou numa escola de ensino médio. Então nós chamamos de Câmara Jovem. E na segunda quinzena do mês, nós vamos realizar uma sessão num determinado bairro. Por isso nós chamamos Câmara no Bairro. Então, esse projeto já está aprovado, como eu disse, e vai entrar agora em ação já em abril. Dia 12 de abril, nós vamos fazer uma divulgação. Certo. A Câmara Jovem estará às 19 horas, é sempre quarta-feira e sempre às 19 horas. Estará no dia 12, que é uma quarta-feira, às 19 horas, no Dom Domênico. Certo, na Faculdade Dom Domênico. Faculdade Dom Domênico, com os alunos ali do Dom Domênico. E no dia 26 de abril, aí a Câmara no Bairro, nós vamos fazer a nossa primeira sessão na Sociedade Esportiva Itapema, aqui em Vicente de Carvalho. Tá? Então, onde nós já temos calendário para abril, para maio, para junho, para julho, estamos construindo um calendário até dezembro. Então, como seria o funcionamento dessa sessão? O funcionamento, eu diria, serão 3 partes. A primeira parte, nós vamos ter um palestrante, e vai ser bem dinâmico, bem rápido. Ele vai fazer uma apresentação do que é o papel do vereador. Qual é o papel de uma Câmara, de um vereador? Muita gente sabe, mas algumas pessoas confundem muito. Câmara, Prefeitura, solicitam ao vereador aquilo que é a prerrogativa do Executivo, que é a obrigação do Executivo e vice-versa. Então, nós vamos estar na primeira parte, nós vamos ter essa palestra informativa, educacional, didática, política, para dizer para a sociedade, olha, o papel do vereador é esse, o papel da Câmara é esse, o papel do Executivo é esse. Segunda parte, nós vamos ter a apresentação do que a Câmara vem fazendo até o momento, desde o dia 1º de janeiro até agora. Nós vamos ainda decidir qual formato, se cada vereador vai apresentar os seus trabalhos. E a terceira parte, que é mais importante, aí sim, e que vai demandar e que vai ter o maior tempo, nós vamos destinar o maior tempo à terceira parte, que é a participação da população. Nós vamos fazer uma divulgação ampla, nós vamos fazer uma panfletagem informando o bairro e a escola, né, sobre a Câmara Jovem, a Câmara no Bairro. Nesse convite, no verso, tem uma ficha onde as pessoas que irão participar já podem levar essas fichas preenchidas. A gente vai exigir só que a pessoa coloque o nome, o telefone dela e o bairro onde ela reside. A identificação. Ninguém vai pegar endereço de ninguém, RG, nada disso. E ela poderá fazer uma pergunta, escolher o vereador que ela quer que responda, e ainda vai ter a oportunidade de citar os 3, na visão do munícipe, os 3 maiores problemas do bairro dele. Isso nós vamos sortear na hora da sessão, para que algumas perguntas sejam respondidas. Obviamente não vai dar para responder todas, né? Eu acredito que nós teremos aí muitas perguntas, mas as demais serão encaminhadas aos vereadores que foram escolhidos para responder, para que eles possam responder. E a população também vai poder falar, vai poder usar a tribuna da Câmara para explanar as suas reclamações, as suas ideias, as suas perguntas, os seus questionamentos, ou seja,
a gente quer ouvir a população. E nós sentimos, até combinado aí com o que você falou, né, que as pessoas esperam uma nova prática política. Exatamente. Eu cobri muito isso da Câmara anterior. E a gente sente que a população, ela quer ter a oportunidade de se manifestar. Exatamente. Né? E aí nós vamos quebrar aquele paradigma quando numa campanha eleitoral os vereadores, os candidatos estão em todos os lugares, entram em todas as casas, em todos os bairros para pedir voto. Mas quando acaba a eleição, alguns continuam fazendo esse trabalho como eu, e eu vejo alguns vereadores andando nos seus bairros, vão fazer justiça, mas a grande maioria acaba esquecendo. E essa é uma forma da gente mostrar para a sociedade que a Câmara do Guarujá, a partir da minha gestão, a partir da nossa gestão, ela vai ao encontro da população. Nós vamos em Santa Cruz, nós vamos no Perequê, nós vamos no Paicará, nós vamos no Jardim Boa Esperança, nós vamos no Santa Rosa, ou seja, nós vamos levar a Câmara para a sociedade, ao encontro da sociedade, para ouvir a sociedade. Esse é o nosso intuito. Essa sessão ela não seria deliberativa, não se votaria nada. Não será deliberativa, né? Essa sessão vai servir para que, ao ouvir os anseios da sociedade, esses anseios sejam os balizadores do nosso trabalho. Para o vereador, e vai servir também para uma coisa muito importante. Entra um projeto, ou apresentado por um vereador, ou enviado pelo Executivo, um projeto importantíssimo na Câmara. A gente aproveita a Câmara Jovem e a Câmara do Bairro para debater esse projeto, para ver qual o sentimento da população em relação àquele projeto. Um modelo mais adequado até para a participação popular do que aquele modelo de audiências públicas que ficou totalmente, acabou ficando ultrapassado. Eu acho o seguinte, a audiência pública, e eu não critico, e não estou fazendo referência à audiência pública que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou, que eu acho até que foi uma boa audiência, tinha participação da sociedade, mas no governo anterior nós vimos que as audiências públicas, as pessoas que participavam eram majoritariamente, na sua grande maioria, funcionários comissionados da prefeitura. Né? E a participação popular era muito pequena, e também a população não tinha o seu direito reconhecido de poder pegar o microfone e falar. Olha, se a gente for fazer uma câmara no bairro, ou uma câmara jovem, não deixar as pessoas usarem o microfone para se manifestar, para mim não tem valia. Eu acho que a gente, nessas câmaras, né, nessas sessões que nós vamos realizar nas escolas e nos bairros, eu acho que a figura principal será a população. Então, eles é quem tem que usar o microfone. Quer dizer que já está então definido, vamos só repetir para o telespectador, dia 12? Dia 12 é uma quarta-feira, às 19 horas, Faculdade Dom Domênico, para os alunos. Tá? Aberto para os alunos da universidade. A Câmara Jovem é sempre mais restrito aos alunos, né? Agora, a Câmara no Bairro, dia 26, também é uma quarta-feira, também às 19 horas, é sempre quarta às 19 horas, vai ser dia 26, na Sociedade Esportiva Itapema. Aí com a participação liberada para nós já temos data para o mês de maio, acho que é dia 24, no salão da igreja do Santa Rosa, ali da Igreja Católica, paróquia Nossa Senhora de Lima. Santa Rosa de Lima, né? Santa Rosa de Lima. Então vai ser dia 24 de maio, também é uma quarta-feira, às 19 horas. Esse calendário vai estar disponível no site também? Nós vamos dar publicidade no seu programa, inclusive, vai divulgar, enfim. Vai estar disponível no site, nós vamos fazer panfletagem, espalhar faixas na redondeza onde o evento ocorrerá. Em junho, nós vamos fazer, não tem data ainda, mas nós vamos fazer no Grêmio dos Funcionários Públicos da Prefeitura, isso? Lá no Jardim Las Palmas. Parece aqui, isso. Então a gente vai percorrer a cidade inteira. Tá? Se Deus quiser. Certo. Conte com o Assunto Cidade, do programa quanto do jornal, para a divulgação dessas boas práticas aí, levando a população à participação que todo mundo sempre quer. Queria te agradecer muitíssimo aí, a gente... Acabou o nosso tempo? Poderíamos ficar aqui batendo papo. Já era? Já era. Que pena. Mas deixar sempre aberta aí a possibilidade de a gente fazer uma renovação aí dos assuntos da Câmara, levando para o telespectador aí a melhor informação possível. Obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço.
né? É sempre importante a gente estar passando aí o que a gente vem construindo, né? As nossas ações agora como presidente do Poder Legislativo, ainda mais num programa que tem uma audiência enorme como o seu programa, enfim. Quero deixar aqui um abraço a todos e vamos continuar trabalhando e trabalhando muito. Tá certo. Sempre de forma correta. Tá certo. Obrigado, Gilson, pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto cidade. Até logo a todos.